Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Leonardi, eu sou médico ortopedista e também sou médico do esporte. Hoje eu vou falar de um tema que é muito procurado aqui em redes sociais, que é a tal da condromalácia. Afinal de contas, que doença que é essa? Será que eu tenho? Já me falaram que eu tenho e muitas vezes me disseram para eu não fazer nada, quem ficar em casa parado, me passaram um pozinho milagroso que eu preciso tomar todos os dias, que vai repor cartilagem no meu corpo. Então, antes de mais nada, eu vou explicar o que é a condromalácia. Eu vou falar das 7 coisas que nunca ninguém te falou sobre essa doença. O último vai ser muito impressionante, então é importante que você fique até o final desse vídeo. E também é muito importante para você que gosta de vídeos éticos e vídeos baseados na ciência, para você já me dar um joinha nesse vídeo, me ajuda bastante a levar esse vídeo para outras pessoas. E você que tem interesse nesse assunto, fica à vontade para se inscrever aqui no meu canal. Então, antes de mais nada, vamos definir o que é a condromalácia. Condromalácia é a aglutinação do grego condros e malacos. Então, significa amolecimento de cartilagem. Como em 90% das vezes a gente fala de patela, que é aquele ossinho aqui na frente do joelho, a condromalácia patelar seria o amolecimento dessa cartilagem aqui da patela. Ela tem vários graus. Ela começa com amolecimento grau 1, que é muitas vezes escrito na ressonância como grau incipiente. Grau 2, ela começa a chegar até a segunda camada. Grau 3 chega até a terceira camada da cartilagem. E o grau 4, quando a gente já tem uma ruptura completa da cartilagem. Mas existe muita controvérsia sobre o tratamento da condromalácia, e até mesmo quando ela foi descrita no começo dos anos 90, muita gente era passado por cirurgia para isso, e a gente sabe que os resultados naquela época eram muito ruins, e até hoje a gênese dela, a forma de por que ela acontece, e o tratamento correto e definitivo, ele é muito controverso. Mas hoje eu vou dar uma luz para você, que é leigo, que é um paciente, que deve estar buscando esse tipo de informação. Então vamos lá, falar das 7 coisas que nunca jamais te falaram sobre a condromalácia. Então a primeira delas, que você já vai ficar pasmo, é que a partir dos 20 anos de idade, conceitualmente, todo mundo passa a ter a condromalácia. Então a condromalácia é uma doença de quase 100% da população. Aí vem a grande questão, mas se todo mundo vai ter a condromalácia, então ninguém vai conseguir subir, descer escada, ninguém vai conseguir andar, ninguém vai conseguir fazer absolutamente nada. Não é bem assim. A condromalácia, o amolecimento da cartilagem, também faz parte do nosso envelhecimento. Então a gente pega uma pessoa de 40, 50, 60 anos de idade, é óbvio que essa pessoa vai ter algum grau de condromalácia, mas a gente sabe que se essa pessoa desenvolver dor no joelho, nem sempre a causa da dor ela vai ser causada pela condromalácia. E por que eu estou já abordando isso de frente já aqui nesse primeiro tópico? Porque muitas vezes vem descrito no laudo da sua ressonância que você tem uma condropatia patelar, uma condromalácia, grau 1, grau 2, grau 3 e até grau 4, mas aquilo pode não estar relacionado à sua dor. A gente sabe, existem vídeos meus aqui no meu canal que existem pelo menos 20 causas de dor ligadas ao joelho. Então a gente sabe, por exemplo, que essa membrana que a gente tem na região aqui interna do joelho, chamada de plica sinovial, ela pode inflamar, ela pode gerar muita dor, ela pode até inchar a articulação e muitas vezes ela é negligenciada. A gente pode ter uma tendinite quadricepital, a gente pode ter uma tendinite patelar, a gente pode ter uma dor muscular, uma tendinite de pata de ganso, uma lesão de menisco. Então, o fato de existir na sua ressonância magnética, escrito no laudo, que você tem condromalácia, não quer dizer que a sua dor seja causada por isso. Novamente, 20% das pessoas que têm a doença cartilaginosa, que aparece na ressonância, desenvolvem alguns sintomas. Então é muito importante o médico examinar e confrontar o exame físico com as imagens que ele precisa olhar da ressonância magnética. E por último, ver o laudo, que nada mais é do que a opinião do médico radiologista, que não examinou o paciente, ele apenas colocou lá e viu o resultado da ressonância lá naquele quadro branco, que a gente chama de negatoscópio. Então hoje, muitas vezes, as pessoas infelizmente acabam sendo diagnosticadas como sendo condromalácia, a causa da dor, o tratamento não é efetivo e lá na frente a gente tem muita gente frustrada e buscando outros tipos de auxílio médico. Então, o primeiro tópico é: todo mundo tem condromalácia. A causa da dor pode não vir da condromalácia, só não tem condromalácia um extraterrestre. Segundo tópico importante, a condromalácia é uma dorzinha que aparece no joelho, tipicamente de mulheres que fazem academia, que vem, que volta, passando de um joelho para o outro. É uma coisa banal, tem que conviver com isso mesmo. Não é assim. A gente sabe que a doença, quando ela está realmente em evolução, uma doença cartilaginosa, aquela cartilagem arrebentando, soltando debris dentro da articulação, gerando aumento de volume, gerando dor, isso traz consequências muito ruins. Muitas vezes acelera uma artrose, uma condromalácia não tratada pode sim levar
levar a um quadro extenso de artrose. Inclusive eu tenho vídeos aqui no canal que falam sobre isso. E além, obviamente, de uma dor e de um inchaço na articulação, que vão fazer a pessoa perder qualidade de contração muscular, ela vai começar a ter dificuldade principalmente de descer escadas, porque a contração excêntrica é a primeira que é atingida numa condromalácia não muito bem controlada, e aí a gente tem as consequências adversas no corpo todo da pessoa quando ela está com a doença evoluída. Então, condromalácia não é só uma dorzinha, tem que ser investigada de onde ela está partindo, de onde ela veio, e precisa fazer o tratamento correto e rápido antes que ela evolua. Número 3, muita gente fala que só atletas desenvolvem a condromalácia, que é uma doença típica de joelho de atleta. Então, primeiro ponto, para quem já trabalhou com esporte, para quem já trabalha com atleta profissional, como eu fiz um tempo na minha carreira, a gente sabe quando a gente pega uma ressonância magnética de um jogador de futebol, de um ginasta, de um jogador de vôlei, de um ciclista, a ressonância magnética, a imagem, ela é totalmente alterada em relação à população. E muitas vezes o joelho daquele atleta é saudável, o tendão é mais espessado, a cartilagem é um pouco mais afinada, tem um pouco mais de líquido dentro da articulação, mas isso faz parte da adaptação fisiológica para aquele atleta conseguir jogar e praticar vários tipos de esporte. Agora, a questão da condromalácia, ela não é só de atleta, ela pega principalmente pessoas sedentárias. A má qualidade do movimento leva ao mau contato da cartilagem da patela contra o fêmur e a gente tem o desenvolvimento da condromalácia. Então a condromalácia não é uma doença só de atletas profissionais. Número 4, muita gente também diz que a condromalácia é uma doença de pessoas com mais idade. É uma doença que pega principalmente mulheres mais jovens, mulheres que começam a fazer atividade física ou pessoas com um pouco mais sedentárias, não se movimentam bem e aí a relação de quadril, joelho e tornozelo não sendo boa, o contato da superfície cartilaginosa, principalmente quando a pessoa está descendo uma escada, ele acaba sendo feito de uma maneira errada e a cartilagem começa a sofrer pancada e começa a ficar totalmente aí amolecida e lá na frente ela começa a erodir. Então, condromalácia é uma doença de pessoas mais jovens. Número 5, muita gente fala que a condromalácia é uma doença que desaparece com o tempo. Então a pessoa vai lá, muitas vezes o médico pede para a pessoa ir para uma academia, para fortalecer. A gente sabe que felizmente muitas vezes isso dá certo, principalmente quando a pessoa não tem nenhum fator individual predisponente, mas muitas vezes acaba não dando muito certo e a doença começa a evoluir e evoluir de maneira muito ruim. E quando a pessoa começa a ter o envelhecimento articular, que geralmente é entre 45 e 50 anos de idade, essa doença progride de uma maneira muito abrupta, com agravo muito rápido de sinais e sintomas. Então a condromalácia não é uma doença de que os sintomas desaparecem sozinhos, ela tem que ser acompanhada, muito bem acompanhada, média de 3 a 4 meses entre o início do tratamento do médico, envolvendo aí muitas vezes uma infiltração, dependendo do grau da condromalácia, jogando um ácido hialurônico para ajudar a nutrir melhor aquela cartilagem, quebrar a química da artrose, depois uma boa reabilitação feita por um fisioterapeuta experiente e depois o principal, que eu falo para todo paciente aqui no consultório, que é a questão do trabalho de fortalecimento, o tipo de treinamento que tem que ser empregado para aquela pessoa. O treinamento tem que ser individualizado, não é o mesmo para todas as pessoas, mas a partir do momento que nós da equipe médica, a gente consegue atingir um nível de treinamento e aquela pessoa se adapta àquele treinamento, muitas vezes ela acaba esquecendo que ela tinha o problema e a doença praticamente estabiliza e óbvio que a pessoa vai envelhecer e vai afinar mais essa cartilagem, mas a partir daí deixa de ser um afinamento de doença e passa a ser um afinamento de envelhecimento. Número 6, muita gente diz por aí que a condromalácia é uma doença que ela só melhora quando a gente opera, então tem que aguentar até onde der, vai lá e opera. Não é assim. A gente sabe que a gênese da condromalácia, em 90% das vezes, são fatores individuais, está vindo da pessoa. E em 90% das vezes está ligado à má qualidade de movimento. Então, como eu já martelei em diversos vídeos aqui na internet, as mulheres, principalmente, elas têm um músculo daqui de cima da coxa, que é chamada de glúteo médio, tem uma contração muito ruim, ela não é sincronizada com a contração da musculatura em torno do joelho, a pessoa acaba rodando o joelho para dentro, acaba lateralizando a patela. Se ela é hiperpronadora nos pés, isso acaba agravando mais ainda o problema. Isso é chamado em medicina esportiva de valgo dinâmico e isso responde pela maioria dos casos de condromalácia. Então a pedra angular, a forma da gente conseguir tratar a condromalácia com sucesso está ligada à qualidade da reabilitação, à qualidade do fisioterapeuta. E todo fisioterapeuta bom sabe que quando vai tratar de condromalácia em
mulheres. A principal articulação que tem que ser abordada não é o joelho, são os quadris. Então a gente tem que fortalecer o glúteo médio, o glúteo mínimo, os rotadores de quadril e a musculatura do core lombar. A gente sabe que esse tipo de contração muscular, quando está estável, a qualidade do movimento melhora. E lá na frente, como eu falei no tópico anterior, um treinador, um profissional de educação física que entenda de condromalácia vai saber pegar aquela reabilitação e dar sequência para que a doença não volte nunca mais a acontecer e principalmente preparar a pessoa para o esporte que ela quer fazer. Então, quer praticar corrida de rua? Preparação física para corrida de rua. Quer jogar um vôlei? Preparação física para o vôlei, preparação física para o beach tênis. Então a pessoa tem que fazer uma preparação física para ela conseguir praticar o esporte dela, periodizar bem aquele treinamento e aí nunca mais voltar a ter sintoma. E a número 7, que é a grande surpresa aqui de hoje, que alguns conceitos da condromalácia mudaram e ao contrário do que eu disse no item 6, o item 7, muita gente fala que a condromalácia é uma doença que nunca se deve operar. Pelo contrário, algumas vezes, e a literatura tem mostrado que não é tão infrequente, a pessoa nasce com chamado desalinhamento do aparelho extensor. Então o que seria isso? A patela muito inclinada para a lateral, a tíbia muito rodada para a lateral, então a patela não corre direito nesse trilho que é chamado de tróclea femoral. E o que acontece? Se é um problema anatômico, a cada movimento da pessoa, a cada degrau que ela sobe, a cada degrau que ela desce, acaba muitas vezes fazendo contato anormal da superfície cartilaginosa e ela desenvolve a condromalácia principalmente no sexo masculino. Se a gente pega no sexo masculino e não está ligado ao entorse, uma contusão esportiva, alguma coisa traumática aguda, ela pode então estar ligado ao mau alinhamento e existem hoje protocolos de tomografia e protocolos de radiografia para a gente conseguir fazer esse diagnóstico da anatomia da articulação da pessoa. Se a pessoa tem um desalinhamento, se ela tem realmente uma alteração anatômica, muitas vezes demanda tratamento cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico, muitas vezes, pode ser só um release lateral, uma soltura lateral da patela, ou às vezes eu preciso pegar esse ossinho aqui de baixo, soltar e pregar ele aqui na região mais aqui de dentro, que tem um nome esquisito em medicina chamado de osteotomia da tuberosidade tibial anterior. E às vezes, dependendo do grau da condromalácia, eu preciso também fazer algum procedimento na cartilagem, que pode ser só um transplante, ou algum procedimento regenerativo, como por exemplo a membrana de colágeno, que está atrelado a resultados excelentes de regeneração de cartilagem a médio e longo prazo. Bom, pessoal, antes da gente encerrar então, queria saber qual que é a sua dúvida, a sua experiência no tratamento da condromalácia. Se faltou mais alguma outra coisa para eu poder falar sobre essa doença, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Antes de mais nada, queria convidar você que se trata de uma doença um pouco mais avançada, que é chamada de artrose, que a gente já reabriu o curso Vencendo a Artrose e o link para que você seja meu aluno, para você conseguir trabalhar bem a sua reabilitação e você fique livre dessa doença, ele está aqui na descrição do vídeo. Novamente, quem tem interesse em vídeos éticos, fica à vontade para me seguir. Um joinha aqui nesse vídeo aqui me ajuda bastante a levar para outras pessoas. Estou à disposição de qualquer dúvidas e comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.